Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Gomes. Resolverei agora com você a prova de Matemática e Raciocínio Lógico da banca IESES para o concurso do Bahia Gás no ano 2016. Então, vamos para a resolução. A banca cobrou esse conteúdo aqui no edital, então eles tiraram as 4 questões com base nesse conteúdo. Aqui eu coloquei qual é o conteúdo de cada questão e o gabarito oficial que a banca divulgou. Então vamos para a primeira resolução. Uma pessoa faz um investimento em uma aplicação que rende 14% de juros, taxa aparente, anuais. Porém, a inflação do seu país é de 10% anuais. Portanto, a taxa de juros real que remunera a aplicação é. Então, vamos calcular essa taxa real aí. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar a seguinte função. Essa equação é para você determinar a relação entre a taxa de juros aparente, olha lá o azinho, a taxa de juros real e a inflação. Então, 1 mais a taxa de juros aparente. Onde é que está a taxa aparente? Ele foi bem claro, já é uma questão que dá um certo trabalho, então ele coloca certinho. 14% é 14 dividido por 100, que dá 0,14. Então você vai usar 0,14 aqui no somatório. 0,14 igual 1 mais a taxa de juros real, só que a taxa de juros real é o que nós queremos. Então, o R nós não temos. Vezes 1 mais a inflação. A inflação do país ele disse que foi de 10% anual. Então, 0,1. Mesmo sistema aqui do 14%. Então, aqui vai ficar 1,14 igual a 1 mais R e multiplica 1,1. Aí, como é que nós vamos fazer a partir daqui? Esse 1,1 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, você vai ficar com 1 mais R igual a 1,14 dividido por 1,1. Então, 1 mais R vai ser igual, né? Vai ser aproximadamente igual a 1,0364. Essa divisão aqui eu vou deixar para vocês treinarem, tá? O objetivo maior aqui das resoluções é vocês entenderem o processo de como que faz a questão. Então, a taxa de juros aqui real vai ser 1,0364 menos 1. No caso, 0,0364. Aí, para passar para a porcentagem, você multiplica por 100, vai chegar ao valor de 3,64% aproximadamente. Por isso que ele usa aqui intervalos. Então, essa taxa de 3,64, ela é um número que é maior do que 3,6 e é menor do que 3,7. A alternativa correta é a letra B. Questão 14. Então, aqui é uma questão de plano de amortização. Ela aparenta ser bem difícil, mas não é. É uma questão tranquila, só que você tem que tomar alguns cuidados. Então, vamos para a resolução. Uma pessoa financiou junto ao banco 75% de um imóvel residencial. O valor do imóvel é de 200 mil. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular quanto que é 75% de 200 mil. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. 75 sobre 100 vezes 200 mil. Então, 2 zerinhos aqui vai com esses 2 zerinhos. 75 vezes 2, 150. E nós temos mais 3 zerinhos. Então, 150 mil foi o valor do financiamento. O empréstimo feito deve ser pago em 25 anos. Então, 25 anos nós vamos calcular quantos meses são. Então, 25 vezes 12, 300 meses. 300 meses. E aí vai entrar a questão do sistema de amortização, que aqui ele quer o saque. Como que funciona o sistema saque? Você tem amortizações constantes. Então, por mais que você pague lá, você vai pagar os juros mais a amortização. Essa amortização é um valor constante. Os juros podem mudar. Claro, quanto mais você for pagando, menor vai ser os juros. Mas a amortização é constante. E quanto que é essa amortização? É esse valor aqui dividido pelo tempo. Então você tem 150 mil que você pegou emprestado, que você vai pagar em 300 meses. Então aqui você vai ter que ter uma amortização de R$ 500 por mês. Então na primeira parcela, e esse valor dos juros depende de quem? Da taxa. Então nós temos aqui uma taxa de juros mensal, por isso que eu converti aqui para 300 meses, que é de 1%.
Então, na primeira parcela, o que é que você vai fazer? Você vai ter 1%, que é 1 sobre 100, 0,01, 0,01 vezes os 150 mil, que é para poder você calcular quanto que vai ser os juros. No caso aqui deu 1.500. Então, esse 1.500 aqui é os juros. Aí você vai pagar os juros mais R$ 500 para poder amortizar. No caso, a primeira parcela que você vai pagar vai ser R$ 2.000. Só que desses R$ 2.000 só vai descontar dos 1.500 de verdade R$ 500, que é a amortização. Aí na segunda parcela, que é o que ele quer, você vai estar devendo o quê? Aqueles 150 mil, já não vai ser mais 150 mil. Vai diminuir R$ 500, que foi a primeira amortização. No caso, vai ser 149.500. Esse é o teu débito agora. Aí você vai calcular 1% disso aqui, que é a taxa de juros, vezes 149.500, no caso, R$ 1.495, e vai somar mais R$ 500, que é o valor que vai amortizar. O banco sempre vai fazer isso. Então, no caso, a segunda parcela vai ser R$ 1.595. Aí, esse valor vai estar aqui em um intervalo. Qual que é o intervalo que ele está? Ele é um número, né? Questão 14. Ele é maior do que 1.980 e ele é menor do que 1.999. Certinho? Letra A. Então, esse aqui é o sistema saque. Questão 15. Questão 15 é uma questão de porcentagem, também bem tranquila se você fizer com calma. Então vamos fazer com calma aqui. Uma empresa conta com 450 funcionários. Então você já sabe que tem 450 caboclos da empresa. Sendo que 200 é homem, 250 é mulher. Já tem aqui as proporções. Aí ele disse que em um certo momento demitiu 10% de homem e 20% de mulher. Então vamos calcular 10% dos homens. 10% de 200. 10% de 200 aqui deu 10 vezes 2, 20. Tá, beleza, 20. Então, se ele tinha 200 e demitiu 20, ele passou a ter agora quanto? Né? Menos os 10%. Ele tem agora 180 homens trabalhando para ele. E a mulher ele diminuiu 20%. Então, vamos lá. 20% de 250. 0 vai com 0, 0 vai com 0, 2 vezes 25, 50. Então, agora ele só tem 200 mulheres. Um total de 380 funcionários. Vou colocar um funcionários aqui, um F. Aí depois ela volta a contratar, só que ele contrata 10% do efetivo total. Então, desse valor aqui, ele vai contratar 10%, né? Então, 10% de 380 vai dar 38. Então, contratou 38 pessoas, sendo que dessas 38 pessoas, ele fala que o mesmo número de homens e de mulheres. Quer dizer, a metade é homem e metade é mulher. Então, você vai ter um acréscimo de 19 homens e 19 mulheres. Como a questão pede o número de homens que está trabalhando agora, você vai ter 199, que é 180 mais 19. Alternativa correta aí, letra C. Então, vamos para a última questão, questão 16. Questão de montante, tá? Juros simples que envolve montante. Maria contrai um empréstimo no valor de R$ 14.500, pagando taxa de juros simples mensal de 3,5%. Após 4 meses, Maria decide quitar o empréstimo. Se nenhum pagamento anterior foi feito, o valor que Maria deve pagar ela vai ter que pagar os 14.500 mais os juros. Isso aí seria o montante depois de 4 meses. Então vamos calcular esses juros. Como é juros simples, é capital vezes a taxa vezes o tempo. 14.500 vezes a taxa de 3,5% vezes o tempo, que é 4 meses. Então esses dois zeros vão com esses dois. Eu vou multiplicar aqui 4 vezes 3,5, que vai dar 14. E agora fazendo 145 vezes 14, nós vamos chegar ao resultado de 2030. Então, esse valor aqui, nós vamos somar a 14.500. 14.500 mais 2030. Soma ele aqui para a gente ver quanto é que fica.
0, 3, 5, 6, 1. 16.530. 16.530 é um número que é maior do que 16.500 e é menor do que 16.550. Beleza? Eu espero que você tenha compreendido como que faz cada questão, que essa prova te ajude a você fazer o seu concurso, e vejo você na próxima resolução.